E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia. Quintou pós empate no Mineirão contra o Flamengo, 1 a 1, jogo das oitavas de final da Libertadores e quinta-feira agitada, tá? Após esse confronto, algumas informações importantes na Toca 2, envolvendo o jogo de ontem, envolvendo já aí a programação para esses próximos jogos, rival, enfim, tem coisas importantes, então sem delongas, meu povo, vem comigo. Essa é a capa de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui que eu peço pra vocês de maneira mais do que humilde. Deixa aquele joinha, deixa aquele like que faz total diferença aqui pra gente. A meta, vocês já sabem, é de 500 likes, tá, rapaziada? E é o seguinte, faz um tempinho aí que a gente não bate essa meta, hein? A gente bateu na trave aí algumas vezes nesses últimos vídeos, mas a verdade é uma só, faz um tempinho que a gente não bate, então se você puder me ajudar a voltarmos, né, a bater essa meta, vou ser muito grato, é a única coisa que eu vou pedir pra vocês nesse vídeo, então sem enrolação, bora pra primeira tela. Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, o que eu preciso destacar aqui, rapaziada, é uma estatística um tanto quanto bizarra, né, que o pessoal do SEC Informes no Twitter trouxe para nós. Olha só isso aqui, rapaziada, o Cruzeiro do Arthur Jorge, ele não perde fora de casa desde o jogo contra o São Paulo no dia 4/4. Essa não é uma estatística errada ou equivocada, tá? Naquela partida o Cruzeiro que jogou no Morumbi perdeu, né, por um placar até um pouco mais, né, aberto. E desde então o Cruzeiro fez partida pela Copa do Brasil, pela Libertadores e obviamente pelo Brasileiro e não saiu derrotado, tá? E essa foi a única derrota sofrida pelo Arthur Jorge fora de casa. O Cruzeiro chegou a perder em casa, né? Por exemplo, tropeçou em casa recentemente contra o Botafogo, perdeu o clássico no primeiro turno já com o Arthur Jorge por 3-1, perdeu também contra a Católica na Libertadores, mas assim, fora de casa, só essa derrota. E por que essa estatística ela tem que ser lembrada, né? Mais de 4 meses de invencibilidade. Porque, rapaziada, vamos decidir a vaga para as quartas contra o Flamengo fora de casa. Então, muita gente aguardando, imaginando uma derrota, uma vitória do Cruzeiro contra o Flamengo, tinha que vencer bem, levar vantagem, mas assim, primeiramente é confiar no trabalho do Arthur Jorge, que é um trabalho muito bom, ainda mais com essa estatística, e outra, tem que colocar na ponta do lápis que enfrentamos uma grande equipe, talvez o melhor elenco aí do futebol sul-americano. Então assim, voltamos a jogar uma partida com essa atmosfera, voltamos aos grandes jogos, rapaziada. Temos que ter orgulho disso. Óbvio que não é só isso, a gente tem que esperar uma classificação, porque temos times para isso, né? Mas a gente não pode esquecer o contexto. Enfrentamos uma equipe dificílima. E ontem foi um jogo interessante. O empate acho que foi um placar ok para aquilo que o Cruzeiro e o Flamengo apresentou. E lá no Maracanã dá para buscar a classificação. Dá para buscar. Vamos superar os primeiros minutos. Bora cozinhar ali, né, a partida o quanto der e aproveitar a qualidade desse elenco que, pegando principalmente o time titular, tem algumas qualidades. Aí é o seguinte, né? O influenciador Thiago Souza, que é cruzeirense, vocês devem conhecer, ele falou uma coisa, rapaziada, que eu vi muita gente comentar e eu quero saber a sua opinião, né? Ele falou que prefere, ao invés do mosaico em jogos como o de ontem, ele prefere o mosaico 3D e ali com algumas faixas, bandeirinhas. Ontem, né, o La Bestia, a escrita La Bestia, ela não ficou 100% visível, mas dava pra ver. Mas eu acho que independente disso, quando a gente vê as imagens com mosaico 3D, parece que realmente, pelo menos visualmente falando, agrada mais. Olha só isso aqui, um exemplo claro. O que você acha? Só eu trouxe aqui, né, pra gente poder resenhar. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não. Vamos lá, continuando aí um pouquinho, né, a falar sobre o jogo de ontem. Ele, o Judas, falou, né, sobre as críticas que recebeu nas arquibancadas do Mineirão, na arquibancada do Mineirão, né, dos cruzeirenses. Disse que não entendeu muito bem e vou te falar ainda mais, tá? Meteu louco. Mentiu na coletiva. Bora acompanhar? Já vos disse que
Aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil. Tá baixo, né? Tá baixo. Ficou baixo, então eu não vou nem colocar aqui, mas vou ler, tá? Minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente. Ninguém pode dizer não ao Flamengo. É o maior clube da América do Sul. Por isso aceitei voltar ao Brasil. Mentiroso, né? Como é mentiroso, né? E aí, tem uma outra aspas dele que ele fala o seguinte: sobre essa pressão que ele sofreu ontem. É motivante voltar ao Mineirão, uma casa e uma torcida que conheço muito bem. Sinceramente, não entendo o motivo de tanto ódio. Às vezes, se as coisas foram muito claras, mas ok, aceito. É melhor falar mal do Jardim do que assumir a verdade. Sabe qual é a verdade, Jardim? É que você é um mentiroso. Nessa fala aqui, né, que tá muito baixa, você disse que a sua ideia, você disse, não foi que alguém contou, você falou que a sua ideia era voltar pro Oriente Médio, né? Voltar a trabalhar no Oriente Médio, aí, em 2, 3 meses, e não voltar ao Brasil nunca mais. Só que você volta ao Brasil 3 meses depois. Ai, porque eu recebi um convite do Flamengo e não tem como negar. Ah, meu irmão. Sabe o que mais me impressiona, rapaziada? É que esse Zé Ruela, ele criou um vínculo muito próximo ao Pedrinho. Cara, na vida, uma das coisas que eu acho mais traídas que acontece é quando você é FDP com uma pessoa muito gente boa, que te ajuda, dá todo o suporte, tá ali pra te dar uma mão, 2 mãos, pés se for preciso, e o Pedrinho fez isso por você. Não é que você foi cuzão com um dirigente cuzão. Você foi cuzão com um cara, irmão, que te proporcionou tudo que você queria. Até vender seus vinhos em mais de 100, né, supermercados no Brasil. Então, assim, eu não consigo entender o porquê de você ter essa falta de clareza. Assume, é mais bonito. É mais bonito. E você vai ser sempre tratado assim. Agora, na verdade, vou ser sincero, eu espero que a gente não precise mais te tratar assim, porque vai significar que você será demitido. E eu espero que o Cruzeiro consiga, além de se classificar para as quartas, consiga vencer bem no Maracanã e quem sabe a cereja do bolo seja a sua demissão. Por que não? Bora lá, rapaziada, continuando, né? Ainda sobre o jogo de ontem, eu quero trazer uma última coisa aqui, né? Olha como o mau caratismo ele começa a ser plantado quando alguma coisa incomoda o eixo. Preste atenção nessa publicação do Mauro César aqui. Inclusive teve vídeo mais cedo, né? Onde a gente falou aqui de uma fala do Mauro César. Se você não viu esse vídeo, vai estar fixado no card, né? No canto superior direito ou fixado aqui na descrição o link desse vídeo. Mas enfim, olha só como o Mauro César ele foi mau caráter, tá? Proposital nesse tweet que ele fez. Tá? Qual é o contexto antes que eu leia aqui pra vocês? Amanhecemos hoje com muitos elogios ao meio de campo do Cruzeiro, principalmente Gerson e ao menino Zé Lucas. E aí vocês sabem que o Flamengo perdeu uma queda de braço com o Cruzeiro com o Zé Lucas, né? Então tem uma raivinha lá do outro lado. Aí o que ele posta? Carrascal entrou bem. Gerson, ele deixou pra trás facilmente. Ele tá mostrando no lance aqui que isso aconteceu. Zé Lucas, promissor sim, mas foi facilmente driblado pelo colombiano, que não conseguiu fechar o perigoso arremate defendido por Otávio. E aí, de quebra, ele tomou aqui um ajuste de informação da comunidade do Twitter, né? Zé Lucas não é o jogador driblado pelo Carrascal, e sim Kaique Kenji. E aí, ó, deixa eu dar play pra vocês verem. Eu não posso deixar mais alto aqui, senão eu vou sofrer aqui direitos autorais, ó. Mas o Carrascal passou pelo Gerson nesse lance. E esse cara aqui é o Kaique Kenji. Ele dribla o Carrascal, o Kenji, não o Zé Lucas. Então ele tentou ofender aqui, de certa forma, o ex-jogador do Flamengo e o jogador que eles perderam, que foi o Zé Lucas. Isso aqui é mau caratismo. Isso aqui não é jornalismo não, tá? Não é jornalismo não. Isso aqui vai começando a ser feito ali, narrativa pra contextualizar algo, e daqui a pouco, quando você vai ver, já vira verdade. Fala uma vez, fala duas, fala três, daqui a pouco se torna verdade. Mas a gente tá aqui, na medida do possível, pra tentar combater esse tipo de fake news. Seu Mauro César? Continuando, rapaziada, com as notícias, informação do Central da Toca, Cruzeiro não renovou o contrato, né, com o Gaciba, que trabalhou no Cruzeiro por cerca de 12 meses, com uma espécie ali, né, de auxiliar,
não sei nem como é que eu definiria o cargo do cara, mas ele auxiliava os jogadores, comissão técnica, a assimilarem, né, informações a respeito da arbitragem, né, as regras do jogo, enfim, mudanças das regras. E esse cargo, tá, ele acabou, né, deixando de existir por hora no Cruzeiro com a saída do Gaciba, né. Tá aqui, ó, vamos ver se tem uma nomenclatura certa, consultoria de arbitragem, tá, era isso que ele prestava no Cruzeiro e, pra ser bem sincero, eu não vi nenhum impacto positivo, vocês podem me corrigir aí. E ele tá de saída do Cruzeiro, tinha um contratinho de 12 meses e vai trabalhar lá no Grêmio. É muito provável que é uma contratação do Grêmio do Paulo Pelaipe. Então é bem provável que o Pelaipe trouxe pro Cruzeiro, né, em agosto do ano passado, e agora em agosto de 26 está levando o consultor de arbitragem lá pra equipe tricolor. Outra info, rapaziada, do Central da Toca, né? Na verdade, essa informação, né, o Atlético Mineiro soltou nesta quinta e o Central tá replicando aqui, tá? Atlético Mineiro informa a lesão do zagueiro Lianco. Vou me alongar muito aqui não, mas a Bianca tem tudo e um pouco mais para ficar de fora de novo, Bianca, dos confrontos de quartas de final contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Já havia ficado de fora, né, em clássicos importantes no ano passado, e a Bianca, pelo visto, vai fugir de novo, hein? Vamos entender o que aconteceu aqui? Segundo o Atlético, o Lianco, ele sofreu uma ruptura da fascia plantar do pé esquerdo. De acordo com o Atlético, o caso não vai ter ali uma intervenção cirúrgica. No entanto, diante da proximidade dos clássicos, né, pela competição mata-mata, é improvável que o Lianco esteja disponível para os dois confrontos. O primeiro dia 25 de agosto, daqui a quase 2 semanas, e o outro dia 1º de setembro, os dois jogos, terça-feira. Os dois jogos, uma terça-feira, como a gente também já noticiou pra vocês. Bianca, vai fugir de novo, hein? E aí, rapaziada, pra gente poder encerrar aqui o nosso vídeo, 2 assuntos de mercado da bola, tá? Primeiramente, o Fábio Lázaro, no Portal UOL, ele falou sobre aquela notícia que trouxemos ontem a respeito de um possível interesse do Cruzeiro no Memphis Depay. Segundo o portal e o jornalista, o Cruzeiro até teve interesse, né, em entender esse contexto de uma possível chegada do holandês. Todavia, o Cruzeiro viu o salário de 2,5 milhões como uma bomba financeira e nem cogitou avançar na contratação. Então é meio que não passou de uma consulta, soube o salário e não quis avançar. E uma outra notícia, pessoal, a respeito aí, tá, de mercado, né, da bola, ela envolve o zagueiro Igor Júlio, né? Agora sim, meu povo, na sua tela, então, informação envolvendo o Igor Júlio, né? A ESPN trouxe uma notícia hoje envolvendo o jogador que ficou na mira do Cruzeiro por um tempão, vocês vão se lembrar disso. Segundo o portal, o Brighton, né, que é o clube que o Igor Júlio joga, mudou a postura no mercado, vê hoje a possibilidade de emprestar o zagueiro com bons olhos e abre o caminho aí para o jogador de repente poder ir, ou no caso vir para o Brasil. Cruzeiro e Botafogo seriam clubes aí interessados no zagueiro de 28 anos. É essa a notícia, eu te pergunto, né? Diante dessa postura, vocês acham que vale a pena o Cruzeiro retomar conversas com a equipe inglesa? Quero saber a sua opinião. E é isso, meu povo, chegou até aqui, peço aquele likezão que tá fazendo falta aqui, tá? Bora bater os 500 joinha? A meta é humilde, rapaziada. Peço pra que vocês me ajudem. A partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação aí de dia de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Tamo junto.